Graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos, irmãs. Amém. Estamos aqui novamente voltando para a realização de mais um podcast da semana. Como sempre dizemos, terminamos de terça, agora estamos de quinta-feira. O podcast não é um sermão, é apenas uma ajuda, um apoio ao material para aqueles que vão ministrar. Espero, de alguma maneira, colaborar e corroborar com a ministração. Cabe ao pregador e à pregadora debruçar-se da palavra, estudar para ouvir a voz de Deus e aquilo que Deus deseja pela inspiração da sua palavra. Amém? Maravilha. Estamos na 20ª semana desse tema, começamos em dezembro. Estamos no mês final, já caminhando para abril, próxima semana praticamente. Estamos na semana, próxima semana já é o final de abril, vamos para maio. O tempo, o relógio corre e o tempo nunca para, né? Bem, muito bem. Aqui está a nossa agenda, eu vou ler agora a agenda programada da semana para os irmãos. Aqui no dia 27, deixa eu só melhorar aqui a minha visualização para os irmãos, pronto, fica um pouquinho melhor. No dia 27, pastor Marcos prega, 22, perdão, me engano, pastor Marcos prega. Voltamos para o templo. Semana passada nós estávamos lá embaixo por causa da pregoação da Páscoa. Voltamos para o templo. Pastor Valclécio dirige e dízimo o pastor Valclécio. Na quinta-feira, pastora Mirlane ministra, pastor Raisso dirige e faz o dízimo. No domingo pela manhã, pastor Daniel Damasceno dirige a EBFD, 8 horas. E também faz o dízimo. E no dia 27, à noite, pastor Felipe dirige e pastora Rossi Kellen faz o dízimos e ofertas. Como eu falei agora há pouco, aí está a presença dos meses de janeiro, fevereiro, março e abril. Abril nós estamos crescendo, depois o dia a dia de abril. O amarelo, o vermelho, EBFD, a presença, só liderança, aqui só líderes. E preto são os cultos. Veja que nos cultos a gente está mais baixo. A EBFD a gente tem muito mais participação da liderança. A nossa meta lá em cima. Não conseguimos atingir a meta ainda. Estamos abaixo. Isso só líderes, né, da igreja. Se prosseguir mais à frente, já falei agora, não vou falar de novo. Já mostrei no primeiro podcast, não vou afastar a foto. Aqui está a presença por ministérios agora geral. Tem muitas pessoas, discípulos da EBFD, que não são líderes, e a gente marca a presença. E você pode ver aqui por ministérios, a presença do seu ministério. E embaixo o gráfico geral de presença nos cultos. Em verde é a EBFD. Em azul são os cultos. E a média do ano lá na frente. Onde está? Essa meta aqui está desatualizada, eu vou atualizar depois. Então, passe para o seu ministério e acompanhe. Depois eu mandarei individualmente. Também falei agora há pouco, eu não vou falar tanto aqui agora, sobre a presença. Não deixe de marcar a sua presença, você que vai aos cultos. Está aos cultos, nós sempre mandamos a presença. A nossa ênfase aqui é: não há crescimento se eu não participo. Muita gente questiona por que não cresce, porque sua fé está diminuindo, parece que está diminuindo na sua concepção, na sua imaginação, dentro do seu pensamento. É porque você não participa. Quanto menos participa, menos você produz para o reino. E que com menos participação, menos produção, não há crescimento, não tem como crescer. Não há desenvolvimento em qualquer área da vida. Trabalho e falte. Para ver o que acontece. Na igreja não existe isso. Mas a ideia de que participar é exatamente para você crescer.
e as metas ficam comprometidas com menos participação. Quanto mais participação, as metas são alcançadas, tanto minhas, principalmente do reino e da obra de Deus que move toda a nossa vida. Acho que você entende isso. Amém? Maravilha. Mais uma vez o nosso agradecimento, falando agora há pouco, ao Ministério Filho de Asaf Coral, louvor, dança, arte cênica, Ministério Financeiro, Ministério de Diretoria da Igreja, os secretários, as irmãs lá de trás, os deões, não dá para escrever todo mundo. Obrigado pela bela programação realizada quinta, sexta, sábado e domingo pela manhã. Não botei aqui a foto, mas assim é do Senhor. Está nos canais de Facebook, Instagram, não sei quantos outros canais nossa igreja tem, mas aqui está o nosso profundo agradecimento pelo apoio, pelo servir, pela alegria. E a igreja não para. Vamos para frente. Temos outras programações, graças a Deus. Enquanto tivermos sonhos, objetivos, estaremos lutando para crescer. Amém? Deus abençoe sua vida. Eu não vou ler. Essas são as nossas programações, já li agora há pouco. Referente ao mês de abril, que estamos acabando, nós ainda temos algumas programações. Destaco aqui a reunião de ministério sexta-feira, lá no Prato do Povo, e o primeiro encontro dos NEFs, que teremos no sábado. Também na sexta-feira temos a oração a partir das 22 horas, que as mulheres estarão puxando, mas não é só para as mulheres, para todos, mas as mulheres de 22 a 0 hora, você que gosta de orar, gosta de interceder, gosta de clamar, esteja lá às 22 horas. Primeiro teremos a reunião ministerial, começando às 19h30, e depois a oração, e no sábado, todos sem exceção, o Ministério Vivendo o Mês estará na frente do trabalho, puxando para essa programação maravilhosa da obra do Senhor. E aí no mês de maio temos o segundo encontro do NEFES, né? Temos Congresso de Mulheres, final do mês, e aí temos uma vasta, já mencionei agora há pouco. Fique ciente de cada participação, de cada um desses momentos maravilhosos que nós teremos, nesse mês de abril, restante de abril, maio, já começando junho. E aí estão as nossas outras programações, já mencionamos o nosso reunião ordinária ministerial, sexta, a oração na sexta, depois às 22 horas, nossa reunião 19h30, temos o encontro de NEFES no sábado, e a programação de maio ainda no embalo, está na base, estamos apoiando, total apoio, espero estar lá também. Se não ficar toda, mas assistir um pedaço. Estão vindo em algum dia, espero esteja melhor. Estamos aguardando o Ministério Vivendo o Mês para passar as datas do evangelismo de Vivendo o Mês o dia todo lá nas bases, inclusive no ramal do Preto da Elba, né? Estamos aguardando, não sei que o Ministério está na luta aí, espero eles se reunirem para definir essas datas. Nosso tema: nunca desista, prossiga tendo a família como projeto indissolúvel, né? É o tema, essa aqui é a ministração de terça-feira e a ministração de quinta-feira. Cuide melhor aqui seria melhor de seus filhos, dos seus filhos, né? Ficaria melhor, de seus filhos. Aprenda melhor cuidar dos nossos filhos, talvez seja melhor. E o texto, Salmo 103, 17 a 18, podia ser outro texto, mas achei esse que Deus colocou no meu coração. Mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade até a eternidade sobre os que temem sua palavra, sua vontade, seu serviço, sua obra. Obedece seus mandamentos e a sua justiça sobre os filhos dos seus filhos, isto é,
gerações subsequentes, e sobre aqueles que guardam a sua aliança, e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprir. Guarde isso. Né? Que Deus abençoe o meu, o seu, o nosso coração ao ler a palavra do Senhor. Cuide melhor dos seus filhos. O Salmo 103 é, em parte, uma oração de louvor a Deus pelas suas maravilhosas dádivas, graças. E aconselho o pregador, eu li só 17, 18, né? Mas conclama o pregador ali todo o número, não capítulo, né? A gente chama salmos de capítulo, mas de números. Leia o número 103, todos os versículos, e veja a oração de louvor e gratidão que o salmista descreve sobre esse texto maravilhoso do livro de Salmos, e traz ao nosso coração o sentimento profundo de reconhecimento e gratidão pelas dádivas, pelas maravilhas. É parte, o Salmo, é parte de um hino de gratidão a Deus, pela sua bondade, nesses versículos, primeiro versículo 17, né? É parte de um hino de gratidão a Deus pela sua bondade e misericórdia. Como o versículo 17 diz, a bondade do Senhor é para sempre sobre aqueles que temem a sua justiça, para os filhos. Aliás, verso 18 ele está aqui. Dos seus filhos. O Salmo 103 também nos ensina que Deus é bom, é justo para conosco. E ele continua sendo pelas gerações atuais e gerações futuras, se continuar existindo antes da sua volta. A bondade de Deus é para sempre. Deus é bom para com todos, independente da nossa fé, raça, orientação sexual, classe social, o credo. É verdade que se Deus fosse agir com os homossexuais, com os abomináveis, as mulheres, Deus já tinha destruído. Então, a graça de Deus é boa não só para comigo, com os homens que nem o conhecem, que abominam, que o rejeitam, que viram as costas, que fazem agravos aos olhos do Senhor. Ou Deus ama a todos, sem exceção, e deseja que todos vivem em paz. É verdade. Aí eu deixo o pregador não cobrar. Como é maravilhoso conhecermos os propósitos de Deus, as maravilhas. Como é bom descobrir as maravilhas. Deus deseja que tenhamos um relacionamento com Ele, pois nos ama com amor incondicional. Não olha para os nossos erros, não leva em consideração as nossas falhas, as nossas atrocidades e as nossas mazelas. Deus não nos condena, eu botei entre aspas, nós mesmos nos condenamos quando nós nos afastamos dele. Claro, Deus não nos condena, nós é que nos condenamos, porque a sua palavra já está sendo ensinada como devemos viver, mas nos acolhe com amor quando nos chegamos a ele e com muita misericórdia. O Salmo 103 é parte de uma oração, já falei, de louvor e de gratidão. E não vou ler 17 a 18, né? Foi o texto que eu li. Deixa eu só botar aqui um bocadinho. Ele está grudado aqui numa letrinha aqui, uma letrinha está aparecendo, né? Dos filhos. Tudo começa na nossa geração, perdão, e nas próximas gerações. Principalmente se nós queremos servir a justiça de Deus é para os nossos filhos dos filhos. Isto é, toda a nossa geração. Não só para mim,
que nós queremos ensinar, muitas vezes, e nós pais precisamos aprender, é que as nossas ações atuais não refletem só para os nossos filhos atuais, mas para as gerações futuras dos nossos filhos. Por isso, Deus quer que nós aprendamos a cuidar bem deles. Aí, claro, o pregador ou pregadora, senão vai ter que dar uma visão da situação atual. Hoje eu não vou ter aqui. Como os nossos filhos são tratados, como os pais tratam os filhos, sem nenhuma responsabilidade, sem nenhum compromisso, sem uma visão espiritual, sem nenhum pensamento racional, bíblico, se eu posso dizer, me permita, paradoxo, né? Não tem a visão espiritual da educação dos filhos. Aliás, na boa parte das vezes, não há visão de quase nada sobre a obra e o trabalho de Deus. A justiça de Deus é para os filhos de nossos filhos. Deus tem o amor necessário para os filhos e as suas futuras e promessas para as futuras gerações que surgirão. Deus nos ensina a amar os nossos filhos e, claro, amar a nós mesmos. Ele nos ensina a honrar os nossos pais e os nossos antepassados ancestrais, os avós, respeitar, quando eu falo aqui, respeitá-lo, considerá-lo, tê-los como pessoas importantes dentro da nossa formação educacional, né? Por isso que é preciso ter uma visão espiritual dos nossos filhos. Deus nos ensina a lutar pela justiça, a agirmos com responsabilidade para construir um mundo melhor por meio da sua herança maior. Quem é a herança maior? Os nossos filhos. O verso 18, sobre aqueles que guardam, não botei aqui, a sua aliança, os filhos, e sobre os que lembram dos que os seus mandamentos para os cumprirem, e aqueles que vão guardar, perpetuar. Esse pregador ou a pregadora que vai fazer o sermão, olhe lá como os Deuteronômio, como os pais educavam os filhos, eles pregavam os versículos nos umbrais das portas, mandavam repetir por várias vezes, enchiam a casa dos versículos, exatamente para que toda a família e os filhos aprendessem. É isso que o Salmo está falando aqui, descrevendo o que devemos fazer como pais, né? Por isso, torna-se uma realidade, uma verdade, talvez até um axioma. Eu preciso cuidar dos meus filhos com maior atenção. E aqui estão alguns aspectos do pregador. Eu vou citar alguns que nós, como pais, devemos ter com relação aos nossos filhos. Tá faltando aqui outros aí, você pode enxertar o pregador e a pregadora, além do que eu vou já mencionar, descrever como nós podemos cuidar melhor, como pastor eu posso cuidar melhor dos meus filhos, das minhas filhas, ou pelo menos eu ter essa visão, esse entendimento espiritual de como cuidar melhor dos meus filhos e das minhas filhas. Primeiro, tenha responsabilidade em tê-los, em trazê-los desse mundo. E essa é uma coisa que muitos pais não têm. Quando eu falo, menciono essa responsabilidade de trazer, claro, para aqueles que já têm, não tem mais como voltar, mas estou falando principalmente para essa responsabilidade para aqueles que ainda vão ter filhos. Eu não posso pensar só nos atuais, eu tenho que pensar nos futuros. A Bíblia não pensa só no hoje, ele pensa no amanhã. E os meus erros podem servir para eles de ajuda para não cometê-los, os erros que eu cometi. Tenha responsabilidade em tê-los, cuidar. Tenha responsabilidade em tê-los e trazê-los a esse mundo, isto é,
Se você não pode ter filhos, não tenha ainda. Se você não pode ter filho, não tenha 5. Se só 2 que você pode ter, 3, não tenha 6. Não faça filho como se fosse algo comum, porque eles vão para aí, vêm vir para esse mundo, vão viver como? A gente precisa ter, não sou a favor da controle de natalidade, eu sou a favor da responsabilidade em ter filhos. A Bíblia tem esse cuidado. E eu preciso ter essa responsabilidade em trazê-los a esse mundo. Se eu não tenho condições, para que tê-los? Para que fazê-los? E trazê-los de forma irresponsável, jogá-los para que o governo como esse do Acabe de Jezabel me ajude, o Bolsa Filho, que não me ajuda a formar nem comprar uma caixa de remédio para eles. Então, a primeira responsabilidade é ter a responsabilidade de tê-los e trazê-los. Segundo, preocupe-se em dar a eles um mínimo de educação necessária. Isso é uma outra responsabilidade que eu tenho, além de trazê-los, de dar a eles uma educação mínima. E aí o pregador pode pensar, pregadora, quantos filhos estão nas ruas, sem formação, sem educação, sem princípios, sem exemplo, sendo educados por traficantes, por usuários de drogas, por bandidos, por criminosos. A rua educa ou pensa que educa mais do que os pais. Terceira responsabilidade, procure dar exemplo a eles, ou procure ser exemplo para eles, para que eles tenham uma boa referência das suas origens. Uma das maiores reclamações dos nossos filhos é o exemplo dos nossos pais. Hoje nós temos muitos, não são todos, eu não estou generalizando, não seria leviano em generalizar. Às vezes nós vemos os nossos filhos longe da palavra, longe do evangelho, longe dos princípios de Deus, e a gente pergunta, acha e põe a culpa no mundo, no colégio, os amigos, e na verdade os culpados fomos nós mesmos. Porque nós não somos muitas vezes referência, exemplo para os nossos filhos. E a primeira educação, quer queiramos, quer não, eles não terão na escola, eles terão dentro de casa. E o maior tempo de educação não será na escola, por mais demorada ou integral que ela seja. Mas os nossos filhos convivem diariamente com os pais e nós somos boa ou má referência. E essa responsabilidade de ser exemplo para que eles tenham referências na origem. Muitos dos nossos filhos nós tratamos mal porque eles não têm referências boas dentro de casa. Quarta responsabilidade, procure e lute para ser fiel ao Senhor como referência central. Se você for fiel, a chance do seu filho aprender a ser fiel ao Senhor será grande. Se você for infiel, provavelmente o seu filho, se não for pela graça e misericórdia, será infiel e eu e você não estaremos cuidando bem dos nossos filhos. Quinta responsabilidade que nós temos, se nós queremos educar melhor, cuidar melhor dos nossos filhos, nós precisamos mudar. Quinto, aproveite os dias corretos. Tem um time, né? Tempo para aplicar uma boa disciplina, a disciplina do Senhor aos seus filhos. A gente, se não aproveita aquele curto período que temos para aplicar disciplina nos nossos filhos e corrigi-los, eles crescerão tortos, empenados, enviesados, voltados, indisciplinados, irreverentes, mal educados.
porque nós não cumprimos o nosso papel naquele espaço curto que nós tínhamos para corrigi-los. Depois eles chegam a uma idade, não adianta mais corrigir, porque não vai ter influência, relevância nenhuma, porque eles já estão na idade de que não vão ouvir mais e acham que sabem tudo. Mas há um período curto que nós temos, e você que ainda não teve, pode aprender a cuidar melhor do seu filho, corrigindo, evitando que ele seja anormal, um bicho sem freio. Quer queiramos ou não, somos responsáveis pelos nossos filhos. Enquanto eles estiverem debaixo do nosso teto, pelas suas vidas. Enquanto eles estiverem comendo pão que o pai e a mãe produzem, eles são nossa responsabilidade. E eu não posso negar isso. Depois que saírem, não temos mais aquela responsabilidade direta, mas continuamos. Até porque eu falo no âmbito espiritual e hereditariedade, a hereditariedade, sempre seremos responsáveis pela vida dos nossos filhos e filhas, por eles serem profeticamente heranças de Deus para os seus projetos e ideais de Deus. O Salmo 127:3, eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do seu galardão. Cuidamos do que é de Deus da melhor maneira possível. Precisamos compreender que os nossos filhos são mais importantes do que simplesmente a ideia de mais um filho ou de mais uma filha que vê o mundo. Temos que ter em mente sempre que os nossos filhos são em potencial um projeto de Deus para a construção de uma sociedade mais equilibrada e justa na existência da humanidade. Isso cabe a mim e a você em cuidar melhor dos nossos filhos. Deus abençoe o pregador e a pregadora, que ele seja usado grandemente pelo Senhor. Deus abençoe.